paz do Senhor. Vou deixar um versículo para a nossa meditação que se encontra em Éfesos 5 e o versículo 3 que diz: Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpes, nem parvoice, nem cachorrice, que não convém, mas ante ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa palavra ela diz para mim e para você que a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele diz para mim e para você que tudo que fazíamos no mundo tem que ficar lá no mundo. Por quê? Porque quando Ele nos escolhe, Ele nos limpa. Quando Ele vê a gente no lamaçal do pecado, quando Ele vê a gente fazendo a vontade de Satanás, Ele simplesmente nos tira de uma situação que só faz com que a gente venha se envergonhar. Envergonhar aqueles que estão ao nosso redor. Então Ele diz para mim e para você que tudo que a gente fazia, a gente tem que deixar para lá. A gente não é mais para a gente fazer. Por quê? Porque tudo isso é vergonha. Tudo isso faz com que a gente venha nos envergonhar diante daqueles que olham para a gente como um exemplo. Você vê que ele diz assim para a gente, ó, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, tudo isso que a gente tinha no mundo, a gente tem que trocar por santidade, por busca ao Senhor, por fazer com que a gente se dobre diante do Senhor, coloque nosso joelho no chão e peça para que venha sobre nossas vidas os dons espirituais, que Ele disse para mim e para você que Ele fazia com que vinha até nossas vidas. Tão somente se a gente pedir e tiver a fé que vai chegar até nossas vidas. Ele disse que a gente não deve mais fazer cachorrice, porque quando a gente está no mundo, a gente só faz coisas que é abomináveis aos olhos de Deus. Mas Deus, Ele é aquele que Ele não se agrada das coisas do mundo. Ele disse para mim e para você que nós estamos no mundo, mas nós não podemos mais viver as coisas do mundo. Ele disse para mim e para você que se a gente estava em fornicação, nós venhamos pensar duas vezes. Por quê? Porque se a gente continuar a fazer as coisas do mundo, nós não vamos reinar o reino de Deus. Ele disse para mim e para vocês, Ele faz uma promessa para mim e para você, que se nós viemos nos santificar diante dEle, nós podemos reinar o reino de Deus. Ele diz para mim e para você que Ele dá sobre nossas vidas os dons. Muitas das vezes a gente fica sem entender até o que está acontecendo. É os dons que estão chegando. Muitas das vezes você começa a ver demônio e você não entende. Você diz, por que eu estou vendo? Porque você é escolhido, você foi separado para uma grande obra, você foi separado para uma obra de libertação. Muitas das vezes você olha e você vê o oculto, você vê o escondido e você se pergunta, por que eu estou vendo algo além que não é que não sou acostumada a ver? É porque Deus, Ele revela. Deus, Ele coloca o dom de revelação na minha e na sua vida, para que a gente possa ver o além. Porque todo aquele que é profeta, ele tem um dom de revelação. Se ele é profeta e não tem um dom de revelação, como é que ele vai profetizar? E Deus, Ele disse para mim e para você que a gente peça todos os dons, mas que a gente venha pedir o dom de profetizar. Por quê? Porque o dom de profetizar, ele nos mostra, ele faz com que a gente veja algo que a gente pode ajudar o nosso irmão. Se a gente chegar até o nosso irmão e profetizar o que Deus mandou, nós podemos estar sendo usado pelo Espírito Santo e salvar vidas através da profetização. E Deus diz, Ele diz para mim e para você que Ele não escolheu a mim e a você como fraco nem como covarde. Ele nos escolheu para grandes obras. Ele nos escolheu para que a gente vá buscar os cativos no cativeiro. Ele nos escolheu para que a gente leve a palavra dele aos quatro cantos do mundo. Muitas das vezes a gente não entende porque estamos passando por alguma situação. A gente olha para o lado, a gente olha para o outro e não entende porque estamos passando. É Deus. Deus está provando. Deus está provando cada um de nós.
Quando Deus ele coloca algo na nossa vida que a gente fica sem entender, a gente olha, a gente fica sem entender muitas das coisas, porque Deus está provando. Deus está colocando a gente no extremo, para que amanhã a gente possa ser aprovado por Ele. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando por um deserto, onde a gente acha que nesse deserto nós estamos só. Mas Deus diz que no deserto você não está só. No deserto você não está só, porque Deus é o Deus de provisão. Deus não deixa nenhum dos seus passar pelo deserto só. Sabe por quê, irmãos? Porque no deserto é onde Ele está ensinando a você. É no deserto que Ele vai te usar. É no deserto que você vai fazer grandes coisas no nome do Senhor. Como é que você vai falar que você passou por algo? Como é que você vai chegar para um irmão e vai contar um testemunho se você nunca passou? Se na primeira prova você correu? Irmãos, muitas das vezes a gente olha e a gente vê os nossos irmãos passando por situações que a gente acha que eles não vão conseguir. Mas eles vão conseguir, sabe por quê? Porque são escolhidos, como eu e você. Muitas das vezes, irmão, você está passando por um deserto onde você acha que você vai morrer. Porque nesse deserto você não vai conseguir. Mas Deus diz para você, não temas, porque eu sou um Deus de provisão. E o Deus de provisão, Ele não deixa faltar nada na sua vida. Muitas das vezes você pode até achar, eu estou passando por uma escassez. Eu estou passando por uma situação das portas não se abrem. Eu estou passando por uma situação onde eu peço ao Senhor que Ele abra a porta de emprego. E não acontece. Por quê? A forma como você está pedindo. A forma como você está pedindo talvez não esteja chegando até o Senhor. Como Ele quer que chegue, Ele quer que você se humilhe. Ele quer que você peça a Ele. Sabe por quê? Porque o que Deus dá, Satanás não toma. Muitas das vezes você está passando por uma situação onde você diz, Deus, eu não vou conseguir. Deus me ajuda e Deus te ajuda a todo momento. Mas muitas das vezes nós somos indagadores. Nós somos pessoas que murmuram demais. Ao invés de a gente agradecer a Ele, ao invés de a gente descer à casa do oleiro e dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. Senhor, por que eu estou passando por isso? Não. É mais fácil a gente olhar e dizer, Senhor, por que eu estou passando? Senhor, me tira dessa prova. Como é que você vai ser aprovado se você não passa pela prova? Deus, Ele é um Deus que Ele prova. Deus, Ele é um Deus que Ele faz a gente andar no deserto. Deus, Ele é um Deus que quando Ele vê que nós somos aquele vaso, está trincado, nós somos um vaso que está quebrado na mão dEle, e Ele começa a remodelar e começa a doer. E muitas das vezes a gente não entende porque estamos passando por uma situação tão difícil. É porque não estamos obedecendo a Deus como Ele manda que a gente obedeça. Muitas das vezes Deus diz para mim e para você, antes de você ir naquele lugar, me pede. Pergunta se você pode ir. Para que eu possa dizer a você se você pode ou não. Não. Você entra no lugar de Deus e diz, Deus me perdoe, porque eu vou. Deus não está na sua vida para te obedecer, não. Você é quem tem que ser dependente dele. Antes de você ir, você tem que perguntar. Antes de você fazer, você tem que perguntar. Sabe por quê? Porque todo aquele que é filho do Senhor, todo aquele que é filho de Deus, ele tem por obrigação de perguntar a Deus aonde ele vai. Onde ele pode colocar a planta do pé. Porque muitas das vezes nos colocamos no lugar de pessoas que somos muito espirituais e que nós não vamos passar por situações. Mas Deus, Ele deixa acontecer para que a gente entenda que somos dependentes dEle. Muitas das vezes a gente se coloca no lugar de Deus e diz, eu vou. Mas Deus não autorizou, Deus não disse vai. E muitas das vezes a gente simplesmente vai. E muitas das vezes nós somos envergonhados por pouca coisa e ficamos sem entender por que fomos envergonhados. Se filhos de Deus não é envergonhado, é sim. Porque não perguntamos a Ele, nós não tomamos a direção que Ele nos manda tomar, nós tomamos a nossa própria direção. E quando a gente toma a nossa própria direção, é somente para que a gente venha entender que Deus é Deus e somos dependentes dEle. E passamos por situações onde a gente passa por calúnia, onde a gente passa por defamação, esquecendo que Deus, Ele é aquele, que Ele diz para mim e para você, que Ele está na minha e está na sua vida, Ele está fazendo grandes coisas, a gente aqui não está percebendo. Deus, Ele diz para mim e para você aqui, ó. Porque bem sabeis que nisto, fornicador, ou impuro, ou avarento, ou
O que é idólatra não tem herança no reino de Deus. A gente vê que a idolatria ela se levantou de uma forma muito grande no século XXI. Nós passamos por lugares onde tem pessoas que se prostram diante de imagens de escultura. A gente muitas das vezes acha que idolatria é só imagens de escultura, mas não é. Você pode muito bem, durante o decorrer da sua vida, você pode estar idolatrando o seu filho, aquele seu filho que você tanto ama. Você pode estar idolatrando um neto, você pode estar idolatrando um pai, uma mãe. Muitas das vezes a gente esquece daquela palavra que Jesus diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz para mim e para você que o espírito está pronto, é porque o espírito ele sempre vai estar pronto. Nós somos carne e a carne ela é fraca. E muitas das vezes a gente coloca algo à frente de Deus. A gente coloca alguém à frente de Deus. A gente, ao invés de a gente colocar Deus na frente das coisas, dos nossos problemas, do nosso dia a dia, a gente coloca alguém, um objeto. Esquecendo que Deus tem que estar como primícia na minha e na sua vida. Quantas das vezes a gente não passa por situações, irmãos, que a gente não consegue chegar onde Deus quer que a gente chegue porque nós estamos colocando algo na frente dele. Nós não estamos perguntando a ele qual é a direção. Nós não estamos perguntando a Deus onde nós vamos chegar, se é a vontade dele. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos, que nós possamos não ser avarentos, porque de que adianta você ter tanto, se você tem um irmão do seu lado que está passando necessidade, e você não tem coragem de repartir o que você tem com o seu irmão, seja imitador de Cristo. Não seja avarento, não. Porque tudo que você tem aqui na terra vai ficar na terra. Você não vai para o reino de Deus com nada. Você vai somente com um corpo, onde vai ser transformado em corpo de glória. Deus diz para mim e para você que se nós obedecemos à vontade dele e fizermos tudo o que ele manda que a gente faça, porém a gente sabe que nós não vamos fazer tudo, mas se a gente pelo menos tentar, nós iremos vestir vestes brancas e iremos passar pelo portão celestial para ser verdadeiros adoradores de Deus, aquele que vai estar diante do trono dele, como os anjos estão, dizendo: Santo, 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 és o Rei dos exércitos, dizendo que Deus é santo, glorificando ao nome do nosso Deus. Para isso nós temos que tentar obedecer ao Senhor. Nós temos que obedecer a Ele em tudo. Muitas das vezes a gente não entende porque estamos passando por uma situação tão difícil. É provação de Deus. Deus, ele prova para aprovar. E muitas das vezes nós somos reprovados. E quando a gente é reprovado, a gente se entristece. A gente diz: por que nós estamos sendo reprovados? Se nós estamos tentando fazer o certo. Às vezes não é a maneira certa. Muitas das vezes a gente esquece de fazer o que ele mandou. Quantas das vezes a gente chega em certos lugares e Deus usa alguém pra gente e diz: olha, eu vou te dar a receita de como tu chegar até a mim. Eu vou te dar a receita de como tu vai poder ouvir a minha voz. E Deus diz pra mim e pra você: o único jeito de você ouvir a voz de Deus é descendo a casa do oleiro. Lá na casa do oleiro ele tem tanta coisa pra você. Na casa do oleiro ele tem dons. Na casa do oleiro ele tem milagres e maravilhas para fazer. Na casa do oleiro você vai poder ouvir a voz de Deus. Então, muitas das vezes a gente não faz o que Deus quer que a gente faça. A gente quer fazer tudo conforme a nossa vontade. E a nossa vontade, ela nunca vai prevalecer. A vontade de Deus é a que prevalece. A nossa nunca vai prevalecer. Então, Deus diz para mim e para você que se a gente vivia no mundo em fornicação, no tempo de Deus não vai mais haver fornicação. Porque o Espírito Santo, ele queima a carne. Se no tempo que a gente estava no mundo, a gente era avarento, no tempo de Deus, a gente tem que ser servidor, a gente tem que saber repartir com nossos irmãos. Se no tempo de Deus a gente andava com cachorrice, se no tempo do mundo a gente andava com cachorrice, no tempo de Deus a gente tem que andar levando a palavra santa, a palavra que cura, que liberta, a palavra que faz com que muitos saiam do mundo das drogas, que saiam do mundo da prostituição. Se no tempo do mundo a gente andava se prostituindo, no tempo de Deus a gente tem que andar em santidade, a gente tem que andar buscando
fazer tão somente a vontade dele. Se no tempo do mundo a gente servia a Satanás, no tempo de Deus, temos que servir a ele com alegria. Temos que servir a Deus com a fé, com amor e com a certeza de que vamos morar com ele e que ele já está voltando para buscar a noiva e que nós possamos estar preparadas como aquelas 5 noivas prudentes, aquelas que estavam com o azeite, que estavam cheios, não como aquelas imprudentes que estavam nesses, que elas estavam com as suas vasilhas secas. Que nós possamos estar cheios para quando Jesus chegar e chamar, a gente poder dizer: Senhor, estávamos aqui te esperando. Nós até dormimos, mas nós acordamos e estamos aqui para ir com o Senhor. Amém? Recebam essa palavra, que Deus ele venha falar grandemente ao meu e ao seu coração. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?